Olá, amigos. Na reflexão espírita do último programa que nós gravamos, nós citamos a questão do umbral, né? Um termo que o espírito apresentou-nos, o André Luiz, falando em suas obras dessa região no mundo espiritual em torno da Terra, de muito sofrimento, de muitos espíritos em graus de tormentas diferentes. E eu penso que seja importante todos nós termos um conhecimento, ainda que superficial, do que significa, o que é o umbral, né? Qual que é o objetivo desse lugar, se foi criado por Deus, se foi criado pelas próprias almas humanas. Então este capítulo chama-se O Umbral, no capítulo 21 do livro Nosso Lar, de André Luiz, através de Chico Xavier. Ele vai nos apresentar informações que eu vou ler uma a uma aqui para vocês, como são importantes. Porque o André Luiz, conversando com Lísia, seu amigo lá na cidade Nosso Lar, nessa colônia espiritual, ele descobre a existência desse lugar, umbral. E ele pergunta, o que seria um umbral? Então ele faz até uma exclamação, puxa vida, né? Eu ouço sempre falar nisso, tenho a ideia do inferno, do purgatório, da época que na Terra, às vezes, por protocolo, frequentava as religiões da Terra, mas nunca havia ouvido falar em umbral. E aí o Lísias explica para ele, olha André, você esteve detido no umbral por bastante tempo e não sabe o que é umbral? E o André se lembra, então, da região de sofrimento que ele passou por 8 anos, até que ele descreve, inclusive, no início do seu livro Nosso Lar. E o Lísias dá essa definição. O umbral começa na crosta terrestre. É a zona obscura de quantos no mundo não se resolveram a atravessar as portas dos deveres sagrados. Olha que interessante. Em termos de região, o Lísias está dizendo, começa na crosta terrestre. O que significa? Significa que em torno de nós já é umbral aqui para cima, logo adiante de nós. Então, se a gente for dividir em torno da Terra as regiões espirituais em mais elevadas, menos elevadas, em termos geográficos nós podemos afirmar que as regiões mais inferiores são as mais próximas de nós. E as regiões das colônias espirituais mais diferenciadas, mais evoluídas, mais elevadas, são acima do umbral. É interessante, há um livro psicografado por Chico, pelo espírito que usou o pseudônimo de Irmão Jacó. Ele foi um ex-presidente da Federação Espírita do Brasil, Frederico Figner. Ele escreve um livro onde ele conta a desencarnação dele. E nesse livro ele narra que quando o Dr. Bezerra foi levar aquele grupo de aproximadamente 12 desencarnados, eles vão passar primeiro pelo umbral, para depois chegarem nas cidades de destino de cada um. E a ponto de Dr. Bezerra falar, agora tenham cautela, mantenham a mente em serenidade, nós vamos atravessar uma região obscura, de sofrimento. Então, em torno da Terra, primeiro é um umbral. Então, é muito próximo. Então, olha o que o Lísias disse para o André Luiz. Primeiro ele dá uma lição de quem que vai para o umbral, né? Ele diz assim, ó, quando o espírito reencarna, promete cumprir um programa de serviços do Pai. Quer dizer, ele vem todo animado para acertar aqui na Terra. Entretanto, ao recapitular as experiências no planeta, é muito difícil fazê-lo. Para só procurar o que lhe satisfaça o egoísmo, o que lhe dá prazer. Assim é que quando volta para a Terra são mantidos os mesmos ódios para os adversários, a mesma paixão pelos amigos. E aí Lísias fala assim, mas nem ódio é justiça e nem paixão é amor. Mostrando que o espírito vem inferior e continua inferior, que ele não está aproveitando a vida. E tudo que excede sem aproveitamento prejudica a economia da vida. Pois bem, todas as multidões de desequilibrados permanecem nessas regiões nevoentas. Aí ele coloca uma outra característica para o umbral, não tem claridade. A luz do sol parece não penetrar nessa região. É uma região obscura, escurecida, nevoenta, que se seguem aos fluidos carnais, quer dizer, logo acima da crosta. Então o Lísias vai dizer que é de profundo interesse para a gente conhecer essa questão do umbral,
por questão de sintonia, nós estamos muito próximos desses espíritos que vivem nessas regiões e que podemos ser nós mesmos. Aí diz assim Lísias: o dever cumprido é uma porta que atravessamos no infinito rumo ao continente sagrado da união com o Senhor. O dever cumprido. Basta não cumprir o dever, aquilo para que nós viemos, e nós já temos que passar um estágio nessas regiões que podem durar dias, pode durar meses, pode durar anos, depende de cada um, depende do tempo que cada um demora para expurgar as suas energias inferiores nessa região. Aí fala de novo Lívias: esquecemos, quando voltamos com a bênção das novas oportunidades na vida física, o objetivo essencial. E ao invés de nos purificarmos, nós manchamos-nos ainda mais. Quer dizer, além de não nos desfazermos das impurezas, muitas vezes nós vamos nos tornar mais impuros do que nós estávamos. Aí vem uma questão de O Livro dos Espíritos interessante que Allan Kardec pergunta se nós podemos involuir, quer dizer, retrogradar na evolução. E os espíritos superiores dizem que não. O espírito pode estacionar, mas nunca retrogradar. Ah, mas aqui não está dizendo que pode se tornar mais impuro, mas não mudou o grau da evolução dele. Mais sujo, menos sujo, está sujo do mesmo jeito. Quer dizer, ele está no mesmo grau da evolução inferior e que se encontra. Só que se compromete mais. Vai ser mais difícil depois saldar suas dívidas perante a justiça divina. E diz Lísias: o umbral funciona como uma região destinada a esgotamento dos resíduos mentais inferiores. Então é uma região de profundo interesse para quem esteja na Terra. Por quê? De medo de ir lá? Não, porque está muito próximo. É fácil a gente ter sintonia com esses seres, com os espíritos que vivem ali. De onde nós podemos ter vindo e para onde nós podemos voltar, se não nos desfizermos das nossas tendências inferiores aqui nessa existência. Concentra-se aí no umbral tudo que não tem finalidade para a vida superior. Pronto, aqui está a resposta. Como não passar pelo umbral? No umbral está tudo que não tem finalidade para a vida espiritual superior. Então nós temos que exercitar na vida as coisas superiores, os anseios superiores, o desejo de ser melhor, a vontade de ser bom. Irmos nos desfazendo das coisas negativas é vivenciando experiências positivas, sendo úteis, prestativos, fraternos, praticar a caridade no limite das nossas forças. E esse é o dever de todo espírito que reencarna. A gente não vem aqui com a missão de construir coisas físicas para nós, talvez sim para o mundo. Construirmos instituições para o mundo, sim, mas não para nós. Nós podemos colaborar no mundo, desenvolver nosso mundo, mas não para nós, para o mundo. E tudo aquilo que fizermos para o bem do nosso semelhante consistirá em libertação das nossas energias inferiores e aquisição de energias superiores para nossas próprias vidas, alimentando aquilo que nós refletimos no último programa na questão do corpo espiritual, quando falamos nas parábolas das bolas. Para encerrar, nós vamos analisar aqui o umbral. No umbral agrupam-se os revoltados de toda espécie, os desesperados de toda espécie, verdugos e vítimas, exploradores e explorados. E é interessante a gente observar quem vive lá, porque quando se encontra alguém magoado demais com outra pessoa, você já pode advertir: meu filho, se liberte dessa mágoa. Não que o outro precise estar, vamos dizer, tenha razão diante do que fez, mas para que você não carregue com você energias das quais você tem que se libertar se você desencarnar hoje. Para onde você vai com essa mágoa? Nas regiões superiores só há o que tem interesse para a vida espiritual superior. Mágoa lá não tem interesse. E revolta, menos ainda. Então, tudo que é negativo significa bagagem para o mundo espiritual inferior. E tudo que é positivo, bagagem para o mundo espiritual superior. Deus nos abençoe.